Bom dia então, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso webinar. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Se durante... Deixa eu só ver se já estão vendo a minha tela. Se durante a apresentação vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, se o áudio de repente estiver ruim, aí no canto superior direito vocês têm a abinha de perguntas e bate-papo, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí, sintam-se à vontade para mandar aí suas questões. E no final, quando terminar a apresentação, eu respondo o máximo de dúvidas possíveis, tá? Outra coisa, tá? Então, aqui na nossa apresentação de hoje, a intenção é apresentar um pouquinho mais sobre as soluções, né? Apresentar sobre o nosso drone, o Matrice 300 e o sensor, né? O sensor LiDAR Zenmuse L1 da DJI, que é um lançamento recente e que estamos recebendo no Brasil por agora, tá? Então a intenção é apresentar um pouquinho, ser o mais breve possível, para fazer uma breve introdução do equipamento, mostrar um pouquinho de aplicações e tudo mais, tá bom? Então, vou falar um pouquinho aqui, primeiramente, sobre o nosso drone, o Matrice 300 RTK. Então, como o próprio nome já diz, né, esse drone já vem com a tecnologia RTK embarcada de fábrica, tá? Ele não tem opção sem o RTK, tá? Então, ele já vem com essa tecnologia para fazer a correção em tempo real, tanto das coordenadas, tá? Que a gente vai receber tanto por imagem, dependendo do sensor que a gente estiver utilizando, tanto nesse caso, fazer já a correção em tempo real das nuvens de ponto que nós estamos recebendo e, é, e também na correção do nosso voo. Tá? Então, ele também faz a correção em tempo real na questão da altimetria e auxilia na estabilização do voo. Tá? A classificação desse drone, então, ele é uma classificação IP45. Isso possibilita que a gente opere em condições atmosféricas adversas, tá? Então, por exemplo, conseguimos fazer uma operação em um dia de chuva, diferente de alguns modelos anteriores, né? Poucos modelos tinham essa capacidade. Então, esse modelo já dá autonomia para a gente de voar. Lógico que a gente não pode voar em uma chuva muito forte, porque a gente tem sempre a limitação, né, que esse equipamento nos dá. Tempo máximo de operação desse equipamento de 55 minutos, tá? É lógico que esses 55 minutos é sem o transporte de nenhum sensor, tá? É apenas o drone com as duas baterias, ele tem essa autonomia de voo. E de acordo com o tipo de sensor e carga que nós estamos carregando, aí ele vai diminuindo, vai otimizando essa autonomia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, os detalhezinhos aqui na frente, tá? Só para explicar um pouquinho melhor. A transmissão máxima entre rádio controle e drone nesse modelo aqui passou a ser de 15 quilômetros, tá? Isso graças à tecnologia que a DJI lançou e implementou nesse modelo, né, no drone, que o sistema se chama OcuSync Enterprise. Então, esse sistema possibilita e corrige as interferências que pode estar tendo durante o voo. Como eu estava falando, esse cara tem o sistema, né, de auxilia na correção, né, que é o OcuSync Enterprise. Esse sistema auxilia também por exemplo, em voos de inspeção em linhas de transmissão, que tem uma forte interferência eletromagnética. Então, esse sistema nos auxilia até mesmo nesse quesito, tá?
para não ter nenhum tipo de interferência e acabar acontecendo um acidente. Esse drone, a DJI enfatizou bastante a segurança na operação e na segurança de todo o sistema. Tá? Então, visando isso, esse drone tem um sistema de detecção de posicionamento, né? Isso que também auxilia na anticolisão, né? Para você o drone não colidir com outros sistemas. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ele tem essas duas bolinhas aqui, é o sistema infravermelho e esses aqui são os sistemas auxiliares de visão, tá? Tudo isso auxilia isso em todas as direções, tá? Tanto frontal, lateral, direito, esquerda, traseiro, superior, inferior. Ele tem esse mesmo sistema redundante em todas as direções, tá? Visor de voo primário, que seria esse carinha aqui, que é uma câmera em FPV, tá? Essa câmera que possibilita a gente ter uma maior segurança na hora do voo. Que tipo de segurança? No caso de voos de inspeção, por exemplo, tá? A gente tem que passar num local que, de repente, do solo a gente não tem a segurança, se é possível realizar essa operação. Então, com essa câmera, a gente consegue habilitar ela, independente do tipo de voo, do tipo de operação que você está fazendo, a gente consegue habilitar ela desde um voo programado, qualquer tipo de câmera que a gente estiver transportando, para a gente visualizar ali, de repente, o drone tem condições de passar naquele local, tá tudo certinho, e dar sequência na operação, tá? Baterias com trocas quentes, tá? Isso a DJI inovou aqui no Matrice 300 RTK, tá? Então, o que seria essa bateria com trocas quentes? Os outros modelos, a gente tinha que aguardar o drone pousar, né? Quando a bateria está próxima de acabar, a gente aguardava o drone pousar, desligava o drone, retirava a bateria, colocava uma nova, ligava, fazia toda a reconexão, configurava novamente todo o sistema. Agora não. Com esse sistema de trocas quentes, a gente tem a capacidade de retirar uma bateria, né? Retira essa bateria que já está com pouca carga, coloca uma com a carga completa, retira a outra que também está com a carga mais baixa e coloca uma completa. Fez o travamento das baterias, você já tem condições de continuar a sua operação, tá? Então, só para reforçar, esse drone ele opera com 2 baterias, tá bom? Isso que dá essa autonomia, essa capacidade de fazer tudo isso. E isso gera um ganho de tempo bacana para a gente em campo, tá? Outra condição que também, né, outra característica, reforçando ainda mais a segurança, esse drone ele tem faróis anticolisão, tá? Então ele tem farol na parte superior e inferior. O que seria esse farol? Seriam de 2 tipos. A gente tem o farol que seria na hora do pouso ou a decolagem. Em caso de tiver pouca luminosidade, esses faróis vão se acender automaticamente para auxiliar o drone, por exemplo, se estiver decolando, se tiver alguma interferência, uma árvore, um cabo, passando sobre o drone, ele vai fazer a identificação e vai parar de subir. No caso, estiver de noite, né, para fazer esse auxílio. E a mesma coisa na hora do pouso. Na hora que você estiver realizando o pouso, você vai conseguir visualizar isso também. Você vai conseguir, né, ele vai identificar o terreno para ver se tem alguma interferência, se tem alguma coisa, se ele realmente, se o pouso é seguro, tá? E também esse receptor AirSense ADS-B. O que seria esse receptor, né? Esse aqui, alguns modelos já tem esse sistema, né? Por exemplo, o Mavic 2 Enterprise 1, a linha Mavic Enterprise já tem esse sistema, tá? Então, o que seria esse sistema AirSense ADS-B? Esse sistema seria para auxiliar, quando você estiver fazendo a sua operação, você recebe em tempo real
todas as outras aeronaves, aeronave eu falo, por exemplo, aeronave comercial de companhias aéreas, helicópteros, que transmitem essa correção, que são quase todos os aviões que transmitem essa informação. Então, você vai receber essa informação e vai aparecer para você na tela do controle. Vai aparecer, tem o código, né, da aeronave e a que distância ela está de você. Vai aparecer lá, então, em quilômetros. Vai aparecer que está em 15, 10, 2 quilômetros de você, enfim. Isso aumentando ainda mais a segurança de voo, tá? No caso de você ter uma tomada de atitude, se você continua ou não a sua operação, tá? Deixa eu só ver aqui. Tudo certo. Se de repente a conexão cair, pessoal, vocês podem mandar no bate-papo ali também, no chat, tá? Que eu vejo o que pode estar acontecendo, de repente uma falha de conexão, tá bom? Então, voltando àquilo que eu tinha mencionado da capacidade, né, de 55 minutos de voo, tudo isso é interligado diretamente a isso aqui, a capacidade de transporte de carga, né? Então, o Matrix 300, ele consegue transportar até 2,7 quilos, tá? Isso possibilita, desde que ele transporte sensores MUs, que são os sensores da DJI, como sensores de terceiros, tá? De outras marcas, tem como acoplar essa carga ao drone e operar normalmente, tá? Como na imagem mostra aqui, a gente consegue fazer operação simultânea com 3 câmeras, 3 sensores ao mesmo tempo, tá? 2 na parte inferior, 1 na parte superior, ou permite também apenas 1 na parte inferior, 2 na parte inferior, ou apenas 1 na parte superior. E nesse quesito também a DJI melhorou a questão de resistência de vento, né, que passou a ser de 15 metros por segundo, diferente dos outros modelos, que ficava em torno de 10, 9, 10, 12 metros por segundo, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o sensor, tá? Vou falar um pouquinho sobre as características dele, o que vem nele, o que tem de vantagem, né, de operação nisso. E qualquer dúvida, né, volto a reforçar. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem colocar ali no bate-papo ou na abinha perguntas, que quando eu terminar aqui eu respondo as dúvidas de vocês. Que de repente muitas pessoas, né, durante pesquisa no site da DJI, vê uma informação ou outra, mas acaba surgindo uma dúvida e acaba não tendo onde sanar essa dúvida. Então, como nós somos distribuidores oficiais da DJI, mesmo se de repente vocês façam uma dúvida que eu não tenha a informação, eu tenho condição de consultar o pessoal lá de fora da fábrica e repassar a resposta para vocês, tá? Se não tiver, é lógico, ao meu alcance responder, tá bom? Então, esse aqui é o nosso sensor LiDAR Zenmuse L1, tá? Seu sensor LiDAR Livox, né? Uma câmera integrada e um estabilizador que eu vou falar aqui na frente. Tá? Então, é o primeiro LiDAR que existe hoje que já tem o gimbal de 3 eixos para fazer a estabilização. Tá? Então, todo esse sistema aqui vai auxiliar ainda mais para que a nossa nuvem de pontos tenha uma qualidade ainda melhor. Tá? O sensor LiDAR que é embarcado na L1 é um sensor, um LiDAR Livox. Tá? Livox é a marca da fabricante do sensor. Vem com uma câmera RGB, como eu tinha dito, tá? Uma câmera RGB de 20 megapixels de 1 polegada. Então, essa câmera aqui é a mesma câmera que vai no Phantom 4 RTK, tá? É a mesma câmera que a gente utiliza aqui para fazer a coloração da nossa nuvem de pontos. Um sensor auxiliar de visão, esse sensor aqui é para auxiliar também na estabilização do voo. E dentro dele aqui, de todo esse sistema, a gente tem um IMU, né, que seria o sistema inercial que ajuda a gente, esse sistema que nos auxilia a ter uma precisão bacana do nosso levantamento final, tá?
Em testes realizados, foi atingido, né, a acurácia vertical de 5 centímetros e horizontal de 10 centímetros. Tá bom? Então, isso foram testes realizados pela DJI e foi a acurácia, a melhor acurácia que chegou todo o sistema. Tá bom? Tem uma alta eficácia esse equipamento, então nós conseguimos fazer um mapeamento de até 2 quilômetros quadrados em um único voo, tá? Ou seja, tá aí 200 hectares em um único voo, tá bom? Utilizando o sensor L1 juntamente com o matriz 300 RTK. E também o nosso sensor LiDAR tem condição, né, de uma distância máxima de medição de até 450 metros. Tá? Isso possibilita a gente fazer voos mais altos e ter uma coleta de informações maior. Tá? Modos de operação. A gente tem alguns modos de operação para esse cara, né, para o Zenmuse L1. Então, a gente tem um modo não repetitivo, que seria esse não repetitivo petal scan, e o repetitivo line scan. Qual que seria a diferença, né? Esse não repetitivo, ele vai trabalhar desta forma, tá? Então, vocês podem visualizar que ele tem um maior campo de visão. Então, ele vai pegar aqui por 70,4 graus a 77,2 graus. Para que a gente vai utilizar esse tipo de escaneamento, né? Esse tipo de forma de escanear? Para fazer levantamentos de obras de arte, por exemplo, fachadas de prédio, pontes. Então, seria esse modo de escaneamento que a gente utilizaria. Tá? No caso de mapeamento, uma extração de um MDT, curvas de nível, a gente vai utilizar esse modo repetitivo, que ele vai ter uma abrangência aqui, um campo de visão de 70,4 por 4,5 graus. Então, a gente consegue ter uma maior coleta de informações num espaço menor. Então, no nosso caso de mapeamentos, é mais interessante esta forma de operar. E volto a reforçar, no caso de um escaneamento 3D, né, eu falo de algum modelo, uma fachada, é interessante utilizar esse aqui. Mais para frente eu vou mostrar tanto imagens feitas por esse modo, tanto quanto feitas por esse. Outro fato aqui também, o sensor LiDAR L1 veio com a proteção IP54, então ele acompanha junto isso ao drone, né? Como o drone também tem condições de operação em condições atmosféricas adversas, o nosso sensor também tem essa condição, tá? Também tem a condição de operar em condições atmosféricas adversas. E isso aqui também que foi uma evolução, né, que a DJI lançou. Então a gente tem a capacidade, quando o nosso drone está fazendo o voo, o LiDAR coletando essas informações, a gente tem a capacidade de receber todas essas informações em tempo real no controle remoto. Então ele já vai transmitindo para o controle remoto e você vai recebendo tudo isso em tempo real. O interessante disso também é que no próprio controle remoto a gente já tem a possibilidade de realizar algumas medições. Então, por exemplo, como aqui na imagem, uma medição simples, a gente clicaria nesse ponto e nesse ponto, ele já daria qual é a distância entre esses dois pontinhos que a gente marcou. Tá? Então, essa também foi uma função implementada pela DJI nessa solução, tá? Nessa solução completa de drone e sensor. Outra informação também muito importante é essa aqui, a questão de retorno, tá? Como a gente pode ver nessa imagem à direita, tá? Então, a gente consegue atingir até 3 retornos com a Zenmuse L1,
Tá? No caso aqui, isso é configurável. Tá? A gente pode, para vocês terem uma noção, utilizando o primeiro retorno, a gente consegue até 240 mil pontos por segundo, e utilizando os retornos múltiplos e triplos, a gente chega até 480 mil pontos. Então, como isso vai funcionar? Fazendo um voo para uma coleta de um modelo 3D, vou sempre usar uma fachada como exemplo, tá? A gente pode utilizar apenas o primeiro retorno, que o que a gente quer de informação está ali apenas na primeira face, tá? Isso também serve num voo até mesmo em áreas com vegetação e tudo mais, se a minha intenção for só coletar a parte de cima. Mas como esse equipamento nos dá essa autonomia, a gente consegue utilizar até segundo e terceiro retorno. Esse feixe laser vai ao primeiro retorno, chega na copa, o segundo pulso laser vem até mais ou menos a metade, e o terceiro pulso, a intenção sempre é de atingir o terreno. É lógico que alguns momentos em algum tipo de vegetação, a gente não vai conseguir atingir o solo, tá bom? Então, mas a intenção é sempre atingir o solo da nossa área que está sendo levantada, tá? Eu só tenho algumas pessoas aqui com a mão levantada, deixa eu ver o que pode ser, se é algum tipo de conexão, se vocês estão conseguindo me ouvir certinho. Beleza, tudo certinho aqui. Então, deixa eu dar sequência aqui. Então, seria isso, tá? Essa questão de retorno. A intenção, como eu disse, sempre atingir o terreno para depois a gente fazer uma classificação, tá? E utilizar apenas as coordenadas atingidas pelo terreno. Então, vou mostrar aqui agora um pouquinho alguns resultados, tá? Algumas aplicações que pode ser utilizado, e vou mostrar alguns resultados realmente que foram atingidos, que foram feitos com esse sensor, tá? Então, esse aqui é uma aplicação, no caso, né, é a extração de curvas de nível e geração de um MDT, tá? Então, qual que seria a vantagem desse tipo de equipamento, né? Nós temos hoje, na aerofotogrametria, né, quando vai sendo feita as tomadas das imagens, a gente tem apenas a informação ali da copa das árvores. Então, deixa eu até retornar aqui. Então, por exemplo, né, na fotogrametria a gente teria apenas essa informação da copa das árvores. E quando a gente for fazer a classificação, essa parte aqui de baixo geralmente pode ser que não seja realmente o que nós necessitamos, né? Já o LiDAR, com essa tecnologia de retorno, ele ultrapassa toda essa informação, a gente consegue ter informação direto do terreno, a gente faz a classificação de toda essa cobertura que está acima do terreno, sendo como fio, vegetação, construções, para a gente ter apenas o nosso modelo digital do terreno e fazer a extração das informações que a gente precisa, né? Aqui no caso dessa imagem, a gente pode ver que foi feita as curvas de nível em cima do nosso MDT. Tá? Nessa imagem aqui de cima primeiro, é o dado bruto, como vem, e nessa visualização está sendo feita por elevação, tá? Elevação da nuvem de pontos. Na imagem de baixo, foi feita a classificação dessa nossa nuvem de pontos. Tá? Então, aqui foram classificadas todas as árvores, e nessa imagem aqui da direita superior foram retiradas todas as árvores para gerar o MDT e fazer a extração das curvas de nível. Deixa eu ver aqui.
Estão vendo a minha tela certinho. Esse aqui é o modelo que a gente recebeu, tá? Que realmente foi feito com a Zenmuse, tá? E a coloração aqui nesse caso é por RGB, tá? Então a câmera, ao mesmo tempo que vai sendo feita a coleta da nuvem de pontos, já vai sendo feita a coleta das imagens para ser feita a coloração da nossa nuvem de pontos para a gente chegar nesse resultado aqui, tá? Essa imagem aqui eu vou explicar, porque de repente, assim, só de vocês visualizarem, não dá para entender. Mas nessa parte de baixo aqui é o terreno, tá? E toda essa parte de cima é vegetação. Então, nesse caso, o nosso sistema teve a capacidade de ultrapassar toda essa vegetação e a gente receber informação diretamente do nosso terreno. Então, a gente consegue ver até mesmo a inclinação das informações do nosso terreno. Outro caso aqui também do mesmo serviço, tá? O nosso sistema teve a capacidade de ultrapassar toda a vegetação. Como eu disse, alguns locais ele vai ficar sem informação mesmo, tá? Mas o importante é que a maior parte do terreno está coberta por pontos, tá? Então, o nosso sistema teve a capacidade de ultrapassar toda a vegetação e para a gente extrair essa informação. E nessa imagem aqui que vai aparecer para vocês, é a mesma imagem anterior, porém com a coloração em RGB, né, que são as cores reais que a gente tem do nosso terreno. Mapeamento de áreas florestais. Assim como eu tinha falado lá no caso da extração, a gente consegue também fazer o mapeamento, classificar todo tipo de árvore pelo que elas são e realizar uma contagem. A gente também tem essa autonomia. Mapeamento de linhas de transmissão, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue, né, como eu falei, desde fazer o mapeamento até mesmo utilizar essas informações, como nessa imagem aqui na parte de baixo, para a gente identificar se tem alguma vegetação próximo ao nosso cabo de transmissão de energia, tá? Para a gente realizar uma tomada de atitude, de mandar, né, no caso, empresas de transmissão de energia, de mandar um setor responsável para realizar a poda dessa vegetação para não ter algum tipo de problema maior futuramente. Nesse caso aqui também, nós recebemos essa nuvem de pontos aqui. Nessa nuvem de pontos foi utilizado apenas o primeiro retorno, tá? Não foi utilizado nem o segundo nem o terceiro, apenas o primeiro retorno. E a intenção aqui foi justamente fazer a identificação dos cabos que passava por dentro de uma cidade, tá? Isso também utilizado depois para a gente fazer as medições aqui entre a vegetação e o cabo, ver se está tudo certo, se a catenária do cabo está tudo correto. Esse aqui também do mesmo caso, tá? Do mesmo caso, da mesma cidade, do mesmo serviço, apenas de um ângulo diferente, feita a identificação dos cabos, tá? A intenção aqui foi fazer essa identificação. Isso aqui, que eu vou mostrar aqui agora, é o escaneamento de uma obra de arte, utilizando também as Zenmuse L1, dessa fachada de prédio e foi gerado esse modelo 3D. Vocês conseguem ver toda a qualidade, né, da nuvem de pontos que foi obtida com o equipamento. Tá? Vou passar para o próximo aqui. Nisso a gente consegue ver, né, o nível de detalhes que ele gera para a gente, justamente por quanto ele está fazendo essa coleta. Ele também coleta da nuvem de pontos, ele também está coletando as imagens, né, também para fazer a coloração, que ajuda na hora da visualização do nosso projeto. Integração total. Então,
Esse aqui é um drone, né? Um drone é um sistema, na verdade, completo, 100% DJI Enterprise. Então, desde o drone, desde a fabricação do drone até a fabricação do sensor, é uma fabricação da DJI. Então, diferente de outros sistemas, né? Que geralmente o drone o pessoal costuma utilizar da DJI, mas o sistema é de alguma outra marca. Tá? Então, nesse caso, a gente tem drone e LiDAR da própria DJI. Essa aqui ao lado do nosso LiDAR, né? Essa aqui é a Zenmuse P1. Tá? É uma câmera para aerofotogrametria, uma câmera bem poderosa também. Mais para frente a gente pode vir falar dela. Software DJI Pilot, tá? Esse software vocês podem instalar em qualquer dispositivo, tá? Dispositivo Android ou iOS. Porém, nesse caso aqui, esse controle aqui é o controle que vem com o nosso Matrice 300, tá? Já vem com essa parte de baixo que a gente consegue acoplar um modem de internet para a gente ter acesso, né? E o aplicativo nesse controle foi especialmente desenvolvido, ele é diferente do que a gente tem para o celular, por exemplo. Ele foi especialmente desenvolvido para trabalhar com o Matrice 300 e com todas as câmeras desenvolvidas pela DJI para a gente trabalhar com esse equipamento. DJI Terra. Esse software é um software próprio da DJI também, tá? E a gente pode utilizar ele para fazer o pós-processamento dessa nossa nuvem de pontos, tá? Então a gente consegue, a única coisa que a gente ainda não consegue fazer nele, que ainda está sendo desenvolvida, é a classificação da nossa nuvem de pontos, tá? Que isso envolve um pouquinho mais de sistema, tá, ainda está sendo desenvolvido, mas a gente consegue fazer o processamento, o pós-processamento dessa nuvem de pontos nesse software. Tá? Então, depois de ter sido feito o processamento, a gente tem lá a opção de visualização por cores reais, elevação, reflectância e retornos, né? Retornos eu falo como se fosse o primeiro, segundo e terceiro retorno do nosso LiDAR. E também o software possibilita, né, a gente fazer um cálculo de volume, medições, distância, tem outras funções também. Tá? Informações bônus. Isso aqui deixei para o final algumas informações legais que foram divulgadas pela DJI. Tá? Então, todos os clientes que comprarem o kit do Matriz 300 mais o L1 irão receber 6 meses incluso nesse pacote do DJI Terra para vocês para testar o software, testar as funções que ele pode entregar para a gente e tudo mais. E o Matriz 300, né, como o próprio nome diz, por ter RTK também, né, a gente já pode fazer essa operação, como eu disse no início, em RTK e receber essas informações corrigidas em tempo real. A DJI lançou para o Matriz 300 e apenas a L1 no momento, a operação por PPK. Então, se a gente não tiver nosso ponto de coordenada conhecido, na hora que a gente for iniciar a nossa operação, a gente tem condição de iniciar a nossa base e depois extrair essas informações e realizar essa correção. Tudo isso feito pelo software DJI Terra, tá? E foi isso, pessoal. Esses aqui são os nossos canais de atendimento, tá? Nossa matriz, nossas filiais. Caso tiverem alguma outra dúvida quando a gente terminar, quiserem entrar em contato, estamos todos à disposição, tá? Agora eu vou ver as dúvidas que foram enviadas durante a apresentação para eu tentar ajudar e sanar essas dúvidas, tá? Caso tenham interesse em saber de cotação, mais informações, entre em contato conosco, com as nossas filiais, que a gente está pronto para atender a todos vocês e sanar as suas dúvidas. Tá? Eu agradeço a presença de todos pelo momento que vocês tiveram aqui. Espero que tenha sido bacana para vocês aprender um pouquinho mais sobre a tecnologia, sobre a metodologia que o nosso equipamento trabalha. E até uma próxima. E caso tenham mais dúvidas, me encaminhem por e-mail também, naquele e-mail que vocês receberem.
receberam o convite, né, as informações do webinar, e estou à disposição para atender todos vocês. Agradeço mais uma vez e até mais.